Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando o Price Action, estratégias em suporte, resistência a rompimentos e padrões de candle. E o meu objetivo aqui é ajudar você a ter mais clareza e precisão nas suas operações. Começamos aqui no EURUSD, né? Já estou observando um movimento bem interessante no micro aqui. No macro nós temos, né, um movimento clássico acontecendo aqui. Porém, né, já está acontecendo aqui um pequeno probleminha, né? Depois eu mostro para vocês que problema que é, né? Você não pode mais operar vendido por causa dessa. Aqui a regra tá falando para você, ó, trabalha vendido, mas aqui já não posso mais trabalhar vendido, né? Porque já aconteceu já um fator, né, que é conhecido de todos vocês aí do canal, que nos faz agora trabalhar comprado, tá? Então, vamos aguardar, ó. O gráfico ficou meio confuso, né, nessa parte, ele tentou continuar, porque por causa daquele fator, porém já teve aqui um empecilho, tá, que está transformando agora o movimento em vendas novamente. Tá? E olha só, será que esse candle, ele é um candle que vai dar vida ao movimento vendedor, ou ele vai sentenciar o movimento vendedor à extinção aqui nesse instante, né? Ele vai sumir por completo e a gente vai continuar aquela operação que a gente estava já calculando para fazer desde o começo, né? Vamos ver então como vai ser. Ó, qual que é a expectativa aqui, pessoal? Já vou antecipar para vocês, tá? Que esse candle comprador ele supere as expectativas e a gente faça uma compra, tá? A gente vá junto com ele, tá? Vamos ver como vai ser. Ó, não é interessante fazer. É interessante sim. É interessante sim. Eu vou fazer uma compra, tá? Por que eu tô fazendo uma compra aqui? Porque ele fez um gap. Só por causa do gap, tá? O gap me mostrou uma intenção compradora, tá? Nesse momento do gráfico. Agora eu quero que ele explode para cima, tá? Faz uma explosão aí e segue o seu caminho. Olha só, deu um empate na gente, né? Queda de braço tá longa aqui, hein, pessoal? Ó, muitos sabem que esse momento aqui do gráfico não é nem para operar, mas eu tô teimando aqui, né? Então, assim, é um momento de grande risco. Você pode perder uma operação na brincadeira aqui, né? Mas ainda vou ficar olhando ele, porque eu tenho ainda a inclinação de estar fazendo uma compra aqui, tá? Vamos ver, ó. Candle de reação vencedora. Se não vai ser dessa vez, vai ser dessa. Candle de reação vencedora. Opa, não é mais candle de reação vencedora. Agora é um candle de reação vencedora. E bora! Bora, eu quero comprar. Pessoal, o que me trouxe aqui a confiança de fazer uma nova compra no meio de todo esse enrosco aqui, né? É o candle de reação vencedora. Só que, né, depois eu explico para vocês um pouco sobre ele. O candle de reação vencedora,
ele realmente aponta a direção para você. Mas você sabia que nem todo mundo está preparado para saber desse candle? É. Muitas pessoas acabam até deixando de assistir os meus vídeos quando eu falo desse nome, tá? Então, é, eu não vou nem, né, não vou nem falar mais de novo o nome dele. Depois eu explico para vocês aí, tá? Olha lá, tranquilidade, né? Ele indicou para nós que todo esse rolo está sendo desfeito e aí a gente pega e faz a operação vencedora, que era para ter vencido aqui e deu empate, né? Então, enfim, então vamos lá, Euro USD, primeira vitória depois de um empate. Aqui é assim, né? Aqui a gente dá trabalho pro gráfico mesmo, tá? Ó, então esse candle de reação vencedora que mostrou aqui pra gente, né? Ele venceu naquele momento. Só que agora o movimento comprador está perdendo nesse momento, tá? A gente tem que saber diferenciar, certo? Para saber se realmente a gente pode continuar acreditando, né? Ou não no movimento, ó. Onde ele chega agora aqui, ó. Olha onde ele chega. Então vamos aguardar, tá? Eu vou abrir outro par de moedas. Vou preservar essa vitória que a gente teve aí, né? Com muito custo. A gente teve que pensar bastante para fazer a operação ali. E vamos pro GBP USD. GBP USD chegando a uma região de vendas. Sofreu um pequeno impacto aqui, ó. Tem um fundo aqui atrás, ó. Ou seja, tem um topo aqui atrás, né? Fundo não, fundo é aqui. Ele vem, corrige, vem, corrige. E nada está garantido. Ele pode apresentar uma outra correção aqui também, tá? Olha lá. Tá vendo? O que eu disse para vocês, ó? Corrigiu novamente, tá? Então, vamos observar agora aqui, tá? Porque aqui aparece sim um movimento propício para a gente fazer uma operação, né? Tô vendo aqui uma certa vontade do gráfico de retornar para esse fundo. Olha só. Olha só ele buscando, olha só ele buscando. Vamos lá? Vamos acompanhar eles, tá? Ele fez um candle de busca, pessoal, aqui, tá? É, ele tinha que ficar dentro dessa figura gráfica. Só que esse candle aqui, ó, ele não foi um candle de desaceleração, tá? Ele foi um candle que fez, né, esse movimento se libertar dessa região e aí ele vem com o candle de busca agora, tá? De região.
Então ele buscou a região já de preço, tá feliz da vida, ó. Os vendedores fizeram o lucro que tinha que fazer aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para trás. Olha lá, ó. Tem até aqui, ó. Já buscaram, com certeza já buscaram aqui também. E aí entregaram a vitória pra gente, né? Tá, ótimo. Olha lá, ó, preencheram, ó. Ele preencheu aquele preço do passado que era o menor preço do ativo, tá? E aí a gente bateu a meta, tá bom? Vamos lá então. Eu quero aqui estudar aqui com vocês esse empate, tá? Ó, preste atenção aqui, tá? Olhar refinado agora, hein? Augusto, por que que você estava tão convencido de fazer uma compra aqui? Conta pra mim, tá? Eu vou contar. Ó, dá uma olhada aqui, ó. O que que aconteceu aqui? Peraí, deixa eu tirar o verde, né, pra ficar mais fácil. Deixar o branco, tá? Aqui é o gráfico. O gráfico vem aqui e respeita. 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 E aqui ele toma coragem e rompe. Tá? Essa região aqui era uma LTB superior. LTB superior. O que que acontece aqui? Uma quebra de estrutura. Augusto, por que que você estava tão confiante em fazer uma compra aqui? Por causa dessa quebra de estrutura, pessoal. Por isso que eu estava confiante em comprar. Se eu tivesse aqui dentro dessa fase aqui, aí eu estaria vendendo, fazendo vendas, tá? Mas aqui sim eu senti é, a confiança de fazer o movimento oposto do que estava acontecendo aqui dentro, tá? Então, por isso que eu fiz uma compra aqui, tá? Só que quando você chega nesse momento, ó, muita atenção. Ó, gráfico vem participação, faz acumulação. Tenta participar, define um novo parâmetro, tá? Já volta logo em seguida, tá? Aí tenta subir, segura na região de 50% e começa a trabalhar aqui, ó, tá? Em acumulação aqui dentro, ó, tá? Só que nesse momento do gráfico aqui, que você tá vendo, eu já não estava mais enxergando desse jeito aqui, tá? O gráfico andando no micro aqui, tá? Ele fazendo venda, compra, venda, compra, venda, compra, venda, compra, né? Porque ele está trabalhando em canais aqui dentro, ó. Olha aqui o micro canal, né? 50% desse 100%, tá? Consegue entender? O que que eu estava olhando? Algo a mais que isso, tá? Eu estava olhando isso aqui, ó. Por isso que eu senti confiança em comprar, tá? Repare, eu estava olhando um canal amplo de alta. Vou colocar aqui, ó. Tava olhando o canal, tá? Então, eu tava olhando esse canal por causa da quebra de estrutura, certo? Ele vem, faz as suas movimentações, mas respeitando a LTA superior. Aí ele vem, completa o ciclo. Aí ele faz de novo o que ele fez aqui, tá? Ele faz de novo. Só que aqui, pessoal, é a área de compra,
tá? Eu não posso esperar que vai ter um movimento vendedor aqui do nada. É área de compra aqui, por causa desse pavio, ó, tá? Então, eu já falei, não, ele já vai subir porque ele já tá saindo já da LTA superior, tá? LTA inferior aqui, né? Então, ele já tá na LTA inferior, ele não tem mais nada que vender aqui. E de teimosia ele vai lá e vende, né? E aí dá o empate na gente, tá? Só que aí a nossa técnica de estudo do loss, eu aguardo de novo uma confirmação e pego e faço a compra. Ó. Por isso que a gente recuperou rápido, tá? Então, olha só como ele respeita, né, a análise, ó. Aqui, agora eu vou pegar de pavio, tá? Para você ver, ó. Olha como ele respeita a análise depois que ele rompe, depois que ele vai achar de romper. E aí eu tava falando para vocês, ó, me parece que depois desse candle aqui, ó, desse candle aqui, né? Não sei se foi esse que eu falei, ó, já não é mais compra, tá acontecendo algo diferente aqui, então a gente ficar esperto para vender agora, tá? Então, olha só, eu entendi que nessa área, deixa eu pegar certo aqui para vocês verem, ó, aí, melhor assim, ó. Vamos pegar assim. Nessa área, nesse caminho do gráfico inteiro que vocês estão vendo aqui, o meu trabalho era vender, tá? Ó, nessa área do gráfico aqui, quando o gráfico estava construindo essas estruturas aqui, ó. Opa, deixa eu pegar em branco, né, para ficar bonito, ó. Na hora que ele está trabalhando toda essa estrutura aqui, você está vendo que ele vem e faz assim? O meu trabalho era fazer compra, tá? Nessa fase aqui do gráfico. Só que aqui, né, já não é mais compra, é vendas, ó. Então o gráfico ele continua descendo agora. E qual a minha mão aqui? Minha mão é de vendas, tá? Só vou descrever aqui para você, ó. Então, o que iria melhorar a tua assertividade, fazer você bater sua meta? Você entender que nesse ponto do gráfico você teria que vender, tá? Aqui nesse momento do gráfico você teria que comprar e aqui nesse momento do gráfico você teria que vender, tá? Tá. Ok? Tá entendendo? Beleza. E aí nós vamos de novo e dentro do momento do gráfico a gente trabalha vendido, tá? Então a gente bate a meta. Por que a gente bateu a meta aqui, né? Porque a partir desse momento eu já entendo que o gráfico ele sai de uma região aqui, tá? Com esse candle aqui de quebra de estrutura, tá? Então vai acontecer uma quebra de estrutura aqui. Qual a estrutura que está sendo quebrada? Vou mostrar para vocês. Ó, um canal amplo de baixa, tá? Vou colocar bem simples aqui, né? A gente precisa confundir muito, né? Ó, então, um canal de baixa tem uma quebra de estrutura. Bem aqui. Bem aqui. E a gente entra com o candle de preenchimento de região, né? De busca de região. Então esse candle aqui foi um candle de busca de região, né? Qual região que ele foi buscar? À primeira vista foi essa. À primeira vista eu estava torcendo para ele buscar essa região aqui. Só que depois que eu busco lá um pouquinho mais para trás, ó, eu vou um pouco mais além aqui. Aqui, ó. Eu vejo esse ponto aqui, ó. Vou colocar uma linha para você ver, ó. Mais ou menos aqui, porque ele pode vir até aqui, né? Vamos ver. Só para você ter uma base, tá? Olha lá, ó. Ele vai, ele busca perfeitamente, ó, a região de preço mais atrativo, né?
que é o preço mínimo do ativo naquele momento, e ainda preenche o pavio dele, tá? Ó, olha que coisa mais linda, né? Ele vai, ainda preenche uma parte do pavio, ainda faltando outra parte ainda, mas tá ótimo. Ele já aproveitou e tirou uma casquinha daqui também, tá? Então, olha só que incrível, pessoal. Opções binárias é realmente surreal, né? É, bom, aproveitando aqui a oportunidade, né? Eu quero falar para vocês que eu estarei voltando naquele vídeo lá para ver a resposta de vocês hoje, né? Lembra daquele vídeo da figura? Eu falei, qual que é a figura gráfica que está acontecendo aqui, que me está fazendo operar, né, e bater a meta, né? Porque assim, ó, a gente só bateu a meta naquele vídeo por causa daquela figura. E por que que a gente identificou aquela figura? Porque a gente estudou bastante, tá? Então, eu quero falar para você aqui, ó. Se você ainda não está enxergando o que eu estou enxergando aqui, ó, vou apagar tudo aqui, ó. Olha aqui. Se você não está enxergando ainda, enxergando o que eu estou enxergando aqui, tá? Ou, né, que eu enxerguei aqui, ó, ou o que eu acabei de enxergar aqui, tá? Não, não fica aflito e nem aflita não, ó, não tô conseguindo enxergar o que o Augusto tá falando para mim, tá? Ó, agora se você já tá enxergando, parabéns, tá? Parabéns. Mas você que ainda não está enxergando isso, que é o básico, tá? Que eu considero o básico, continua maratonando o nosso canal, tá? Foca no nosso canal, é que a gente vai fazer você abrir sua visão, tá? E você que já está vendo isso, se você não está conseguindo ver isso, tá? Dentro do gráfico, tá? Ver isso aqui, ó, certo? Ver isso aqui, ó, dentro do gráfico. E tranquilo também, tá? Que você vai para um próximo nível na hora que você começar a compreender essa parte aqui que eu acabei de mostrar para você, tá? E você que já entende isso, isso, tá? E ainda não enxerga isso, isso e isso, também, tá? Também pode ficar tranquilo que você vai começar a compreender em breve, tá? E você que já enxerga isso, isso, e isso, não tá enxergando isso aqui. Peraí. E isso aqui, fica tranquilo também, tá? Fica tranquilo que vai ter uma hora que você vai enxergar tudo isso. Tá bom? Então, pessoal, gostou do vídeo? Gostou das explicações? Gostou né, do ensinamento de hoje? Então faz o seguinte, já deixa esse dedão no like aí, assim como você aperta para compra ou para venda, tá? Com vontade mesmo, tá? E fortalece o nosso canal, tá bom? Ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. E se você ainda não é inscrito, tá chegando agora, se inscreve no nosso canal aí para você evoluir junto com a gente, tá bom? Um grande abraço, vou ficando por aqui, tá? E vou lá nos comentários agora ver naquele vídeo se quem foi né, quem foi a pessoa que conseguiu decifrar aquela figura gráfica que trouxe a vitória para nós. Por quê? Eu estou estimulando isso em vocês. Porque assim, ó, se você não enxergar, você tem que procurar se dedicar até esperar o momento de você começar a enxergar.
Entendeu? Para você se tornar uma pessoa consistente. Porque senão não vai adiantar de nada você ficar colocando dinheiro na corretora aí, você vai entregar banca após banca, tá? E você só vai começar a ser consistente na hora que você começar a enxergar essas figuras, né? Senão, né, não adianta, tá certo? Então você vai ter um preço aqui, ó. Entenda o seguinte, tá? Existe um preço a ser pago. Existe um preço a ser pago. E esse preço não é você colocar dinheiro aí à torta e direita aí na corretora, tá? Não é tô falando parte financeira, tá? É uma parte de tempo que você vai, tá? Você tem que saber muito bem, tá? Você vai ter que sacrificar muito tempo nesse negócio, tá? Eu quero que você dedique tanto tempo que depois você fique arrependido ou arrependida de desistir. É esse o ponto que vai mostrar para você se você realmente vai estar consistente ou não, tá? Que você vai estar no caminho certo ou não. Você vai dedicar tanto tempo nesse negócio, dia após dia, tá? Que você vai ter vergonha, vai se arrepender de falar, não, agora eu vou desistir, vou parar com isso, que isso não tá dando certo para mim. Né? Que mesmo dedicando tempo ainda você vai ter vontade de desistir, mas vai ter uma hora que você vai ter vergonha e vai ficar arrependido. Eu falar, não posso mais desistir porque eu já gastei muito tempo, igual eu aqui, por exemplo, né? Falei, peraí, já foram 4 anos de estudo nesse negócio, tá? E ainda eu não aprendi a fazer o negócio, né? Peraí, tenho vergonha de desistir ou vou me arrepender pro resto da minha vida se eu desistir agora, porque eu preciso me tornar um vencedor agora, né? Por obrigação, porque já foram 4 anos, né? Só que aí, pessoal, tá? Por isso que eu criei esse canal. Eu não tive essa orientação que eu tô passando aqui para vocês, tá? Eu fiquei que nem um marinheiro à deriva no mar, tá? E aí eu paguei preços enormes para poder aprender e não aprendi nada, tá? Porque eu só fui enganado, tá? E aí que eu fiquei revoltado mais ainda, tá? Então, até que eu peguei uma direção. Então, hoje eu mostro uma direção para vocês, tá? Mas aí precisa muita gente abrir o olho, né? Agora, nem todo mundo vai abrir o olho, viu, pessoal? Por quê? Tá vendo esse Kendo aqui, ó? Que tá bem no meio de toda essa explicação? Esse Kendo aqui é um Kendo de reação vencedora, tá? Que deu a vitória pra gente aqui, ó. Esse é um Kendo de reação vencedora, tá? E ele entregou essa vitória aqui, ó, nessa LTA superior. Quando eu falo dele, o pessoal já desliga o vídeo na hora, tá? Não sei por quê. Mas eu vou descobrir ainda, tá? Pode ficar tranquilo. Mas ele é um Kendo tão importante porque ele fala assim pra você, ó, pode entrar. Tá tranquilo, você já vai obter a vitória no próximo, tá? E se eu pudesse abrir a cabeça de todo mundo para todo mundo entender a importância desse Kendo aqui, né? Pessoal entender, mas quando eu falo dele, tá? Eu percebi nos meus vídeos que até no dia seguinte as pessoas deixam de assistir o meu vídeo. Mas eu descubro ainda o porquê, tá? Pode ficar tranquilo. Tá bom? Grande abraço e desculpa aí ter prolongado, né? Eu achei importante falar isso para vocês do preço a ser pago, né? Do tempo que vocês vão ter que dedicar. Ó, esqueça, tá? Se você não tiver disposto a dedicar tempo aqui, não é para você esse mercado, tá? É tempo que nós precisamos para poder evoluir, tá? Não é banca atrás de banca lá colocando na corretora, esquece. Tá? O pessoal tem que pensar o contrário. O que estão fazendo? Estão construindo. Presta atenção, ó. As pessoas estão sendo ensinadas a construir uma casa
pelo telhado, tá? Elas precisam construir a casa pelo alicerce, tá? Pela fundação, tá bom? Elas precisam fazer essa etapa, depois essa etapa e por último, o que elas estão fazendo primeiro? Estão sendo ensinadas a fazer aqui, ó, tá? O telhado primeiro. Depois construir o telhado, vai ficar alguma coisa inteira? Não vai, vai desmoronar tudo, tá? Então é isso, tá? Então comece a fazer pelo tempo o alicerce, tá? E depois, né? Treine tanto a ponto de você ficar arrependido de desistir ou arrependida, tá? Você vai falar assim, não, agora eu não posso mais desistir, porque eu já dediquei tanto tempo que se eu desistir agora eu vou sair no prejuízo, tá? E aí você vai estar no caminho certo, tá? Só que aqui no canal você vai aprender mais rápido que eu, tenho certeza absoluta, tá? Se você não perder o foco no meio do caminho, você vai aprender mais rápido do que eu. E é essa a minha missão, tá? É mostrar pro pessoal aqui que tá chegando, que tá operando opções, que você não precisa passar por 4, 5 anos para aprender. Você pode fazer isso na metade do tempo que eu fiz. Tá? E eu já vou estar de missão cumprida, pode ter certeza. Tá? Então desculpa aí, tá? Prolongar o vídeo, tá? Mas a mensagem já foi passada, com certeza. Um grande abraço e nos vemos amanhã no próximo dia de operações. Até mais.